querido aluno, querida aluna do terceirão. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e juntos, em nosso encontro de hoje, discutiremos a Revolução Mexicana de 1910. Estamos, portanto, no tema 63 do módulo 3 do conteúdo inédito e vamos, na aula de hoje, falar sobre a primeira revolução social da América Latina no século XX. Esse é um dos elementos que configura a Revolução Mexicana de 1910. É um episódio em que houve marcadamente um movimento popular contra o latifúndio, o imperialismo e o poder da Igreja Católica que se manifestava pungentemente sobre a sociedade mexicana. Ainda sobre esse movimento, ele possibilitou grandes transformações sociais no país. Ainda que a burguesia posteriormente tenha assumido o controle das instituições do Estado, houve uma série de incrementos no direito da população historicamente mais vilipendiada. No ano de 1910, o México se encontrava sob a liderança política de Porfírio Díaz, que havia implementado a ditadura no México no ano de 1876. Entre 1876 e 1880 e 1884 e 1911, permanecendo, portanto, no poder por mais de 30 anos. Vamos configurar ou caracterizar um pouco o período de governabilidade de Porfírio Díaz, que na prática era uma ditadura. O porfiriato é o período compreendido entre 1876 e 1911, período em que, aliás, houve a modernização do país, em que a educação básica tornou-se acessível para as camadas médias, em que a Igreja Católica e o Estado se reconciliaram de discordâncias que havia cometido esta relação ali no século XIX, e um momento em que houve uma burocratização positivista, muito parecida com o que vai acontecer no Brasil, porque a nossa proclamação está inserida nesse mesmo contexto, não é? Está inserida ali entre 1889 e o porfiriato governa de 1876 a 1911, em que a lógica de racionalização cientificista do positivismo impera no Brasil e na América Latina também. Há ainda um conflito direto com os orígeos, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco. A ditadura porfirista, portanto, é um momento em que prevaleceram as grandes propriedades da terra e a ausência de liberdades democráticas, como em toda ditadura. Porfírio Díaz conduziu a classe latifundiária a assumir as ideias da burguesia norte-americana e europeia, negando, portanto, todas as tradições historicamente enraizadas no indianismo mexicano. A política de José Porfírio visou valorizar, portanto, uma entrada de capital estrangeiro para explorar os recursos minerais e vegetais, sem valorizar o incremento ou o desenvolvimento de uma indústria tipicamente nacional. Portanto, voltando o seu mercado interno de produção para a exportação. No contexto da ditadura do porfiriato, o capital estrangeiro, portanto, controlava as estradas de ferro, os setores de minério, a produção de petróleo, bancos, a produção e distribuição de energia elétrica e grande parte das indústrias e do comércio. Estamos vendo, portanto, a configuração de uma ditadura que favorece os interesses burgueses. Havia, no contexto do porfiriato, um grupo intitulado de braceiros, que eles estavam, indivíduos que estavam sem emprego fixo, que eram, portanto, miseráveis e que trabalhavam em temporadas nos Estados Unidos. Sabe aqueles serviços majoritariamente braçais que grande parte das classes economicamente mais providas não tinham interesse em realizar? Na ditadura de Porfírio Díaz, os mexicanos migravam para os Estados Unidos em um período para realizá-los. Os ejidos eram o nome dado às terras comunais compartilhadas por camponeses de origem indígena no México de Porfírio Díaz. Desde antes do início do porfiriato, portanto, da ditadura, a dissolução desses ejidos era um projeto de assimilação, era, portanto, uma estratégia para que os indígenas que naturalmente viviam nessas terras fossem assimilados. Não vamos esquecer que o México é um país que se forma a partir da colonização hispânica e que os naturais da terra, portanto, os indígenas, tiveram que ser, portanto, assimilados. Há ainda um outro grupo, além dos ejidos, que eram, portanto, os indígenas que moravam nessas terras comunais, intitulados de haciendeiros, ou seja, latifundiários, que se apropriavam das terras comunais, utilizando de uma violência, de uma barbárie condenável contra essas comunidades indígenas,
buscando, portanto, se apropriar dessas terras comunais através da violência ou de títulos de propriedade falsos. Observa-se, portanto, no contexto da Revolução Mexicana de 1910, a acentuação da miséria da população indígena que se tornava cada vez mais aguda, assim como a resistência dessas comunidades será determinante para o início da Revolução Mexicana. Esta revolução teve uma luta emblemática, portanto, em busca da revalorização da cultura indígena e da reforma agrária, ou seja, a distribuição de terras entre os camponeses. Essa necessidade de terras gerou o início da revolução, com o lema Tierra y Libertad. No contexto desta luta por liberdade e terra, além dos eixos e dos haciendeiros, havia um outro grupo intitulado Los Rurales. Milícias paramilitares que existiram entre 1861 e 1914, que eram pagas para reprimir revoltas camponesas e indígenas. Observe, portanto, que a Revolução Mexicana é um movimento histórico em que a desapropriação das terras camponesas, que se iniciou no período colonial através dos colonos espanhóis, continuou ao longo do século XIX, com os haciendeiros, os latifundiários. A situação se agravou no contexto da ditadura de Porfírio Dias, culminando num ódio dos camponeses que viviam ali explorados. As pressões da população e da igreja e de uma elite que fazia oposição aumentaram. Não tendo mais saída, Porfírio Dias renuncia. Estamos, portanto, configurando os personagens históricos que compuseram a Revolução Mexicana. Após a renúncia de Porfírio Dias, Francisco Madero, um outro personagem que adentra agora a nossa história, que era integrante de uma família de latifundiários que uniu-se à pequena burguesia nacionalista em um movimento contra a reeleição. Ele, sendo um representante desta elite e oposição ao governo anterior, assumiu o poder do México e conquistou uma popularidade com a promessa de grandes reformas. Reformas de cunho social que diminuiriam, teoricamente, a exclusão social de aproximadamente 70% da população mexicana que, por exemplo, era analfabeta. Esse movimento, empreendido pelo governo de Francisco Madero, se acentua ao longo dos anos, fazendo com que, ao final de seu mandato, ele seja perseguido e tenha que se exilar no Texas, onde lançou o Plano São Luís Potosí. Para configurarmos mais detalhadamente a ação de Francisco Madero, é preciso pontuar o chamado Plano Potosí. E o Plano Potosí foi um instrumento de reação à ditadura de Porfírio Dias, que convocou um levantamento às armas no dia 20 de novembro de 1910. E esse movimento tinha a intenção, portanto, de derrubar o porfiriato. Neste sentido, foram convocadas eleições livres, a restituição dos eixos, daquelas terras comunais que haviam sido apropriadas durante a ditadura, aos camponeses. Madero tornou-se símbolo da luta contra a ditadura para as camadas mais pobres e, portanto, historicamente vilipendiadas, inclusive o proletariado. O governo as intenções políticas apregoadas pelo movimento empreendido por Madero foram determinantes para a derrubada de Porfírio Dias. Com o passar do tempo, entretanto, o novo governo não conseguiu cumprir todas as suas promessas. A promessa da erradicação da pobreza, a promessa da alfabetização de 70% dos mexicanos, o que gerou insatisfação por parte dos camponeses, que reivindicavam, acima de tudo, a posse da terra por meio de uma reforma agrária. Dois camponeses que se destacam neste contexto em um governo de oposição ao de Madero foram Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villa, líderes revolucionários dos camponeses. Como pontuamos, e a esse momento da aula deve estar claro, a promessa de Madero, acima de tudo, a promessa de Madero em promover uma reforma agrária, ela foi frustrada, não foi cumprida. Os líderes populares se mobilizaram e, dentre esses líderes populares, os que mais se destacam são Emiliano Zapata e, por exemplo, o Pancho, sobre o qual falei anteriormente. Emiliano Zapata cria um plano chamado Plano Ayala. Este plano, Ayala, pregava a derrubada de Madero, considerado um traidor por não atingir as expectativas da classe camponesa, e a imediata restituição das terras
roubadas pelos hacendeiros latifundiários e a distribuição dos latifúndios entre as comunidades indígenas e camponeses pobres. Emiliano Zapata se opôs, portanto, a governos sucessivos no México. O primeiro deles, Madero, depois o governo de Victoriano Huerta e, por último, o governo de Venustiano Carranza. Zapata acusou Carranza do não cumprimento também da promessa de reforma agrária, tão reivindicada historicamente pelas classes populares. No ano de 1911, lança o Plano Aya, que institucionaliza a reforma agrária como um projeto referencial para o direito ou acesso à terra. O Plano Ayala de Zapata foi considerado para nós, ou para a história da América Latina, como um primeiro marco referencial na luta pela terra e pela reforma agrária. Zapata e Pancho Villa promoveram ou buscaram promover uma reforma que, em sua essência, além da reforma agrária, tinha como meta o retorno às suas origens, portanto, a valorização da cultura indígena mexicana. Eles contestavam a transformação dos latifúndios em terras modernas, agroindustriais, e queriam de volta o antigo sistema indígena de comunidades coletivas, os geijos. A revolução que eles pregam conta com um alto índice de participação feminina, em que, por exemplo, observamos que, além de mulheres intelectuais, havia também as soldadeiras ou adelitas, mulheres que participavam do conflito bélico e que, dentro da hierarquia militar, conseguiram chegar à patente de coronel. Os conflitos postulados, pelas críticas promovidas por Villa e por Zapata são conflitos que contestaram muitos dos poderes ou dos governantes que assumiram a administração do México após a queda de Porfírio Dias. Vimos que Madero foi contestado, Huerta foi contestado, Carranza foi contestado. A Revolução Mexicana, portanto, nos ilustra a reivindicação de uma classe popular que historicamente foi explorada, que historicamente foi alvo da ganância da burguesia e, acima de tudo, dos colonizadores em relação às políticas da maior potência imperialista da época, os Estados Unidos, para com a América e primordialmente com a América Latina. No contexto desse movimento revolucionário que ascendia, a figura do líder ou do general Victoriano Huerta entra em nossa história na medida em que Zapata e Villa concentravam ou lideravam um movimento que efetivamente contestava o governo agora de Madero e, por fim, contestava toda esta lógica hierárquica que a Revolução gostaria de transformar. Entretanto, surge no México, naquele período, um movimento constitucionalista, pontualmente em 1914, que leva Venustiano Carranza ao poder em 1914. Nesse movimento, em que Carranza chega ao poder, temos que, historicamente, pontuar que, em 1913, Francisco Madero se refugia no México, Victoriano Huerta instalou-se no poder e passou a empreender uma nova ditadura, e o retorno à ditadura levou Villa ao norte e Zapata ao sul, em lideranças de conflitos locais contra as tropas federalistas. Com o aumento das pressões populares, Huerta renuncia em 1914, e quem assume o poder a partir desse movimento constitucionalista foi Venustiano Carranza em 1914, com o apoio dos Estados Unidos. Em 1917, uma nova Constituição foi promulgada no México, o que levou Carranza a eleições presidenciais, sendo eleito presidente. A Constituição de 1917 tinha como características o fato de ser liberal, mas regulava a propriedade do Estado sobre as terras, águas e riquezas do subsolo. Concessões que benefícios esses, ou direito esses, sobre os quais houve uma série de concessões feitas a grandes empresas norte-americanas. O Estado podia ainda expropriar terras e reconhecia os direitos dos índios sobre os ejidos, as terras comunais.
Houve ainda a modernização da legislação trabalhista, estabelecimento de salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diária, proteção às grávidas, férias, descanso semanal remunerado, entre outros. Isso em 1917, né? Aqui no caso do Brasil, as reformas que efetivamente promoverão a ascensão a direitos trabalhistas vão acontecer aí só no governo de Getúlio Vargas, mas isso só a título de comparação. Houve ainda na Constituição de 1917 a laicização do Estado, isto é, a definitiva separação entre Estado e Igreja Católica. Observe que a Constituição de 1917 foi considerada por muitos uma Constituição um tanto quanto progressista, embora, como eu disse há pouco, as mulheres tivessem atuado de modo protagonista no processo revolucionário, esta Constituição de 1917 ainda não assegurava o direito ao voto feminino. Veja, o fato da redação de uma nova Constituição e do estabelecimento de um governo liderado inicialmente aí por Carranza desagradou bastante as elites populares e os camponeses, que continuaram em conflito contra o governo central. Entretanto, depois da morte de Zapata e Villa, que foram alvos de uma emboscada em 1919, houve um recrudescimento do movimento e um aumento da pressão norte-americana para um Estado mais ativo e combativo a esses interesses, primordialmente dos camponeses e das comunidades indígenas. O movimento revolucionário, em 1923, perde força, abrindo portas para a entrada do liberalismo com o apoio da elite proprietária de terras e do governo americano. As pressões americanas sobre a América Latina, elas se acentuam aí por volta dos anos 20 do século 20. Observamos que a forte atuação do governo americano para impelir ou impedir qualquer tipo de movimento revolucionário se materializava com a ameaça de constantes invasões sobre o território que se insurgisse, que entrasse em um processo revolucionário. Observamos, portanto, que ao final da década de 20, houve a paralisação de movimentos revolucionários empreendidos pelas classes populares, empreendidos pelos indígenas, pelas comunidades camponesas, que fazem com que tenha ocorrido a consolidação dos interesses da burguesia que chega ao poder e apoia, em muitos casos, ditaduras. Pontualmente, aqui é um governo democraticamente eleito, mas que terá como braço ou como grande elemento de sua sustentação o apoio da burguesia. Vale frisar, nesse momento da nossa aula, que já conclui aí a Revolução Mexicana de 1910, que no campo da arte, inúmeras manifestações revolucionárias se constituíram sobre a narrativa histórica do México. O movimento intitulado de muralismo era um movimento em que foram pintados grandes murais em edifícios, em espaços públicos, em palácios, praças, com temas sociais que narravam a história do México, a história do país, enaltecendo a cultura nacional. Dentre eles, destacam-se, dentre os inúmeros artistas deste período, destaca-se Diego Rivera, que foi casado com Frida Kahlo. A Revolução Mexicana foi o primeiro dos movimentos revolucionários que marca o início do século XX aqui na história do continente latino-americano e que, embora não tenha atingido os seus objetivos precípios, consegue tirar a ditadura porfiriana do poder e promover o discurso das classes historicamente oprimidas. Ao, por exemplo, protagonizar a busca de um enaltecimento das raízes indígenas desta comunidade, a Revolução Mexicana está enaltecendo a sua história, enaltecendo os seus primórdios. Esta revolução foi, portanto, um grande marco, um grande episódio da história que passou a fazer parte do imaginário ocidental. Como foi um evento extremamente importante, alguns diretores de cinema decidiram adaptar esta narrativa, esta história, para a sétima arte. O primeiro filme que aborda esta temática é um filme intitulado de Pátria, de 1917, em que Pancho Villa faz 37 aparições a partir de então em obras cinematográficas que têm o cunho de contar a narrativa histórica da Revolução Mexicana.
Construímos nessa nossa breve momento de reflexão, nesta aula de hoje, encaminhamentos que discorrem sobre a Revolução Mexicana como um marco da história do continente latino-americano ao dar voz aos historicamente oprimidos. Que, embora não tenha atingido todos os seus interesses, consegue promover a modificação dos personagens e dos protagonistas da história política desta sociedade, que traz para a historiografia Pancho Villa, que traz para a historiografia Zapata, que traz para a historiografia personagens que buscam enaltecer as raízes históricas da nacionalidade mexicana e, portanto, também da América Latina. A nossa aula fica por aqui. Realize, portanto, as atividades indicadas na Blackboard. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.